Vídeo rápido para a gente tratar de muita informação. Talvez o vídeo com maior quantidade de informação em menor tempo possível que você vai ver são pelo menos 30 relevantes para você começar a semana abençoada e, acima de tudo, muito bem informado. A gente vai começar por dividendos. E nessa semana a gente tem 3 Datacom, Santander e mais 2 empresas. Caso você tenha interesse e ainda queira receber esses dividendos, o Santander tem dividendo EJCP para o dia 17, Vulcabras também no dia 17, e a gente viu no dividendo inteligente também fazendo um preditivo. Todos esses dividendos na data de hoje também foi Datacom. Então o pregão já fechou. Quem está posicionado tá, se aproveitou e vai receber esse dividendo já no dia 21 desse mês. Então processo muito rápido de anúncio Datacom e pagamento do Banco Paine. E dessas 3 empresas, aquela que está mais próxima de divulgar o balanço é o Santander. Santander divulga o balanço no dia 29 de outubro. 2 semanas daqui para frente a gente está bem próximo. E outra gigante que também divulga resultado é a Vale. Ela dá praticamente o pontapé inicial nessa temporada de balanços. Então já anotem na agenda, dia 24 tem divulgação de resultado da Vale e dia 29 tem divulgação de resultado do Santander. O mercado ele ainda repercute muito as falas do executivo, já que ele não conseguiu naquela primeira tentativa deles taxar os dividendos de maneira direta. Agora eles estão tentando uma outra medida, taxar quem tem renda acima de 1 milhão. A maioria dessas pessoas tem investimento em ações, isso é uma maneira indireta de tributar o pagamento de dividendo, e o governo ele ainda está naquela linha, não era de se esperar muita coisa diferente. A ideia principal é aumentar a arrecadação e não olhar de uma maneira diferente para o lado do gasto. A expectativa de inflação voltou a subir, o mercado já espera uma Selic terminal próxima a 12%, e o maior reflexo disso está aqui. Como o mercado só trabalha com expectativa de juros longos, porque todo efeito de política monetária e fiscal geralmente ele leva de 12 a 18 meses para ter algum efeito, a Selic para 25 já subiu de novo, o dólar para 25 também subiu, e o maior reflexo de todos é aquele que a gente enxerga no juro de curto e médio prazo. Depois de todas essas declarações e o mercado perceber que, ao invés do governo olhar para o custo da máquina pública e não querer comprar um avião para cada ministro, o mercado começa a pedir mais prêmio, e o reflexo a gente vê aqui. A gente teve Tesouro IPCA 2029, a IPCA mais 6,7%, isso daqui é praticamente recorde anual, e esse é um dos reflexos que tem impacto para a gente aqui na Bolsa de Valores. A gente já vai chegar nessa parte. Até agora, em 2024, as estatais têm um déficit de mais de 7 bilhões de reais. Esse é o pior déficit em mais de 22 anos. A grande maioria delas são de estatais federais, e isso, querendo ou não, por força de lei, ele tem que ser compensado pelo executivo. E adivinha quem vai acabar pagando essa conta? E do lado positivo a gente tem que dar crédito, talvez não da maneira correta, com muito incentivo, e não adianta você crescer 3%, só que se endividar em 6, 10% para ter esse crescimento, mas vamos dar crédito para aquilo que tem que ser dado. O IBCBR avançou 0,2% em agosto. O IBCBR, para quem não sabe, ele é como se fosse uma prévia do PIB, ele é uma prévia da atividade econômica. Na comparação mensal, a alta foi de mais de 3%, o avanço nesse mês foi de só 0,2%, e por mais que isso pareça pouco, ele veio acima das expectativas, porque o balanço de mercado era para estabilidade nesse trimestre. Falar um pouco do setor imobiliário, querendo ou não, tá tudo no mesmo bolo. O Itaú elevou taxa de crédito imobiliário em meio à alta da Selic, e quando eu falo que isso tudo tá ligado, é porque com a Selic nas alturas, a gente já vai ver, eu vou mostrar relatórios para vocês de renda fixa, os saques da poupança com essa Selic tão alta, eles estão disparando. O que o pessoal está fazendo? Tirando o dinheiro da poupança e jogando para renda fixa, que está com prêmio altíssimo por conta do risco Brasil, e quem começa a sofrer isso é a Caixa Econômica. Por exemplo, Caixa Seguridade, CXSE3, vai ter impacto disso, só que na minha opinião ele é muito pequenininho. Talvez a gente tenha um resquício, porque a redução ela é baixa, mas quem sofre com isso mesmo na Bolsa de Valores é o setor imobiliário. MRV, por exemplo, na sexta-feira caiu 6%, porque a Selic está alta, renda fixa pagando muito bem, não faz sentido deixar dinheiro na poupança. Aí, com essa quantidade de saques todo, a Caixa Econômica Federal, que representa 70% de todo o financiamento de imóvel no país, então ela tem uma participação muito forte, ela vai reduzir de 80% para 70% o valor de financiamento dela. Aí só sobra para a gente aguardar o que isso pode ter de impacto, o que isso pode ter de impacto não, o que isso vai ter de impacto para a MRV e diversas outras construtoras e incorporadoras. No caso da Caixa Seguridade, na minha opinião, ele vai ser muito pequeno, praticamente irrisório. Tudo isso
porque quando o risco é muito alto, o prêmio pedido também é muito alto, renda fixa remunera mais. A alocação em renda fixa nesse ano, ela bateu o maior recorde de todos os tempos, a gente já viu esses números. A alocação de fundos em renda fixa também é recorde. E quando a gente olha para o mercado acionário, para ações, que é aquilo que interessa para a gente, ela não para de cair e está aqui nas mínimas. E a tendência é de que isso também não pare. Renda fixa remunera bem e o fluxo líquido mensal de todos esses fundos que investem em ações, ele é negativo em praticamente todos os meses. Ninguém quer saber de bolsa de valores, nem fundo local, nem investidor estrangeiro. Falando de Brasil, e por conta do risco Brasil, o mercado ele só quer saber de renda fixa, mas a gente já conversou sobre isso em outro vídeo. Eu me baseio muito no fluxo de entrada e saída de estrangeiro, e geralmente esses momentos de maior pessimismo, eles acabam gerando também, eles acabam trazendo junto com eles algumas oportunidades para quem está de olho. A gente vê que o fluxo estrangeiro, ele aumentou aqui no mês de julho e agosto, que foi quando a bolsa de valores disparou, mas ele já volta no negativo em setembro, e o parcial dele aqui em outubro, na primeira dezena, a gente já tem um saldo negativo de R$ 1 bilhão de capital estrangeiro na B3. Fora isso, a gente tem uma notícia positiva para o balanço do Bradesco. O Citi estima que o lucro ele deve aumentar. Isso atinge não só o Bradesco, atinge o Banco do Brasil, o Itaú e o Santander, porque aqui a gente tem uma questão de regulamentação. Os bancos eles vão ter mais tempo para fazer diluição das perdas no balanço até o final desse ano. Essa informação ela foi só para contextualizar, mas a informação importante ela está aqui. No caso do Bradesco, o banco pode ter um impacto de quase 1,4 bilhão no seu lucro anual de 2025 até 2032. O Itaú pode ter um impacto de quase 1 bilhão, o Banco do Brasil 755 milhões e o Santander, o menor deles, de 600 milhões, mas mesmo assim é algo muito relevante, porque esse valor ele não é diluído, são 1,4 bilhões de reais que vão entrar de maneira positiva ao ano no caixa do Bradesco, e no caso dos outros bancos também um valor muito considerável, 1 bilhão, 700 milhões e 600 milhões de reais. Tudo isso daqui é por ano e pode inclusive retornar em forma de dividendos mesmo. Vamos aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar disso. Ainda falando de prévias, de balanços futuros, no caso do Banco do Brasil, que o mercado não tem uma expectativa muito boa para esse trimestre, veio informação ao mercado, e essa informação é muito importante, que o Banco do Brasil, de 1º de julho até o dia 10 de outubro, o Banco do Brasil ele desembolsou mais de 80 bilhões de reais em financiamento ao agronegócio. Isso daqui faz parte do Plano Safra, só que o Plano Safra ele atrasou, então não teve nenhum impacto no balanço do segundo trimestre, e agora de certa forma esses valores eles vão jorrar, eles vão começar a aparecer no terceiro trimestre. O Banco do Brasil ele vai cumprir o guidance dele de distribuição de aumento na carteira de crédito, ele já está praticamente no topo do guidance, só que o grande problema do banco ele continua sendo aqui embaixo. A questão do PDD ela já foi alterada, agora o banco espera gastar até 34 bilhões de reais com provisão de crédito duvidoso. Ele viu que não ia conseguir cumprir aquela meta, então já subiu esse valor, e a inadimplência ela não para de subir, tanto em pessoa física quanto principalmente no agronegócio, que apesar dela ainda estar controlada, ela mais do que dobrou em 12 meses, então é um ponto de atenção sim para o banco. E mesmo com toda essa dificuldade do agro, recuperação judicial em nível recorde, o banco ele tem que conceder crédito. É a maneira que ele ganha dinheiro, e o impacto no terceiro e no quarto trimestre eles podem ser muito fortes por conta do Plano Safra tá entrando agora. Como ficam os lucros de Vale, Semin, CSNA e Usiminas? Setor de mineração e siderurgia sofrendo o impacto de uma queda de mais de 2 dígitos do minério de ferro. E numa mesma linha de prévia de balanço que a gente fez com o Bradesco, viu agora com o Banco do Brasil, o BTG trouxe a expectativa dele do resultado dessas empresas. Na opinião deles, aquela que vai se destacar nesse período é a Usiminas. A Gerdau vai ter o maior aumento no EBITDA, e do lado negativo ficam Vale, CSNA e CSN Mineração, porque todas essas empresas têm uma exposição maior ao minério de ferro, elas vão apresentar uma piora nesse balanço. Então a Vale deve lucrar 25% menos. No comentário rápido, eu não sei aonde eles enxergaram esses 25% menos, por mais que a Vale pratique um preço menor, do lado de dentro o operacional tá muito bom, tá muito alinhado. Vamos aguardar para ver amanhã, foi bom lembrar disso, já anota na agenda que amanhã a Vale divulga o relatório operacional dela, e a gente vai pegar esses números, olhar linha por linha, porque o relatório operacional, esse sim, ele é uma prévia muito fiel do que a gente pode esperar de receita, lucro e até mesmo de dividendos da empresa. Na CSN, apesar de um resultado negativo em quase 100 milhões de reais, a base de comparação ela não é muito boa, porque no terceiro tri do ano passado, a empresa ela trouxe um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais, e já na CSN Mineração, a expectativa é de um lucro de meio bilhão de reais. Na Usiminas, um lucro de 170 milhões de reais, a expectativa em cima dela tá porque no ano passado ela também trouxe um prejuízo de mais de 200 milhões de reais, e no caso da Gerdau, a expectativa é de um lucro acima de 1 bilhão de reais. Comentário rápido sobre a Usiminas, que foi elevada à compra pelo JP Morgan, e depois de toda essa queda
de mais de 40%, o banco vê um potencial de alta de mais de 60% na ação. Usiminas hoje é cotada a R$ 6, realmente ela teve uma forte queda, tem um PL de 14 vezes o lucro, é negociada a apenas um terço do valor patrimonial e tem um dividend yield atual de 4,5%. Fora isso, mais uma empresa cíclica que divulgou os seus números de produção foi a Brava, que a gente comentou há pouco tempo atrás num vídeo, mas apesar de fraco, ele foi visto de maneira neutra, porque o mercado, de certa forma, já esperava isso. A gente comentou recentemente toda essa questão de paralisação da Brava. Isso atrapalha a empresa, ela é uma empresa com muito potencial futuro, só que quando a gente olha para o hoje, para o momento atual da empresa, ele não é nada favorável, a empresa não consegue operar da maneira que ela prometeu e só nos últimos 12 meses a ação já cai quase 50%. A cotação atual está na casa de R$ 17 e o dividend yield atual muito baixo, na casa de 2%. E para a gente finalizar, um giro bem rápido, a venda de papelão ondulado, isso daqui impacta as empresas do setor, mas principalmente Irani, que tem um foco muito grande nisso. A venda de papelão ondulado teve o segundo maior volume do mês de setembro. Irani é cotada hoje a R$ 7,40, teve uma queda de mais de 30% nos últimos 12 meses e o dividend yield atual da empresa está na casa de 7%. O setor de energia, o UBS trouxe um relatório, uma revisão dele todo, elevou Jalles Machado para compra e reduziu o preço-alvo de Raízen e São Martin. Então, Jalles Machado foi elevado à compra com preço-alvo de R$ 10, preço-alvo de Raízen saiu de R$ 5,10 para R$ 4,80 e o preço-alvo de São Martin saiu de R$ 39 para R$ 35. Fora isso, a gente tem Banco Inter do setor bancário e Nubank, a gente já vai comentar dele, e o JP Morgan projeta um lucro líquido de 1,5 bilhão para 2025 e elevou as ações do Banco Inter. Se a gente pegar esse 1,5 bi e dividir por 4, caso eles estejam certos, isso significa que o Banco Inter já pode lucrar a partir do ano que vem aproximadamente R$ 400 milhões por trimestre, o que é muito para um banco pequeno, um banco digital, e que até poucos meses atrás, assim como o Nubank, por exemplo, ele só dava prejuízo, era prejuízo atrás de prejuízo, e hoje já é um banco rentável partindo para ser um banco com lucro bilionário. Quem já tem um lucro bilionário é o Nubank, que nessa ideia de expandir operações deles, agora eles conseguiram a aprovação da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, para operar como uma operadora virtual. Para quem é cliente do Nubank, ou principalmente para quem é acionista do Nubank, o que ele vai fazer, o que ele pretende com isso, porque até então era uma informação meio que nebulosa na cabeça do investidor. Só para a gente explicar de uma forma muito simples hoje, o Nubank ele já tem uma fatia de mais de 20% de todo o mercado brasileiro no que diz respeito à recarga de plano pré-pago. Então todo mundo que tem pré-pago, a cada 10 pessoas, 2 se utilizam do Nubank para isso. Então o que o banco fez? Ele falou, opa, já que eu tenho todo esse fluxo, já que eu tenho como atrair toda essa clientela que já está na minha mão, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com a Claro, vou me utilizar da rede móvel da Claro, compra o direito de se utilizar essa rede, junta esses dois, que é o cliente e a rede própria, e ele vai ter mais uma fonte de receita. O mercado estima algo na casa de R$ 200 milhões como incremento de receita. A Cosan ela superou a Petrobras entre favoritas no setor de petróleo e gás. Essa informação eu achei ela interessante porque é um levantamento feito no Status Invest, só que da plataforma de inteligência artificial deles. Então a Cosan na primeira posição, a Prio na segunda posição e a Brava 3 na terceira posição. É um levantamento fundamentalista, então isso leva em conta apenas a questão numérica, então não leva em conta, por exemplo, toda a questão setorial, toda a questão de notícia negativa, por exemplo. Ainda na questão de prévia de balanço do terceiro TRI, o BTG divulgou um relatório sobre a Ambev, onde ele não espera grandes mudanças, grandes alterações no resultado da companhia, então a gente tem um novo trimestre com as mesmas tendências, um aumento de volume a nível nacional e um resultado pressionado por conta de toda essa competição de market share e de preço nos principais produtos. A expectativa deles, quando a gente olha lá na frente para 2025, é de que a cotação ela ande de lado ou inclusive ela caia. E última notícia para a gente finalizar, nesse final de semana, a Sequoia SEQL3 entrou com pedido de recuperação extrajudicial para entrar em negociação e reestruturar toda a sua dívida, que hoje é de praticamente R$ 300 milhões. A notícia não foi bem recebida. Durante o dia, as ações caíam quase 7%. Hoje, Sequoia é cotada a R$ 4,00, tem uma desvalorização de mais de 50% nos últimos 12 meses. Dá para ver essa queda. A companhia chegou a ser cotada a R$ 16,00 no começo desse ano, lá no mês de janeiro, e o PL dela é negativo, o PVP é de apenas 0,1 e a empresa não paga nenhum dividendo. Como eu sei que muita gente gosta e é atraído por esse tipo de empresa, nenhuma empresa chama mais atenção do que empresa em recuperação judicial aqui no Brasil. Essa é a DRE da empresa, são os resultados dela, e ela é uma empresa que dá prejuízo há praticamente 4 anos seguidos.
Então esse foi o vídeo de hoje. O cenário interno ele não é legal, com exceção do PIB. Do restante, a situação ela é bem ruim. Curva de juros abrindo, Selic nas alturas, setor imobiliário sofrendo, déficit recorde em estatais e a bolsa de valores em queda. Nesse tipo de situação, o investidor ele tem que ter um pouco mais de cautela, ele tem que estar preparado, a sua estratégia tem que estar pronta, tem que ter meta definida. Meta é o que vai levar, é o que vai alavancar esse investidor lá na frente. Ele tem que ter foco de longo prazo e caixa. Caixa é quem possibilita aproveitar de oportunidade e elas fazem toda a diferença lá na frente. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas que a gente cobriu hoje, em forma de giro de notícias, uma maneira um pouco diferente. A gente deixou a análise fundamentalista de lado. Comenta também o que achou desse modelo, considere fazer parte da nossa comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.